Estamos aqui ao vivo para falar com uma pesquisadora incrível da Fiocruz, que é a Ana Cláudia Vasconcelos. Hoje a gente vai falar sobre uma temática importantíssima aqui, que são os versos tóxicos da exploração mineral, e trazer uma dose revigorante de geociências, poesia e reflexão. É uma temática super importante e eu vou já passar a palavra aqui para ela se apresentar, essa nossa convidada. Ela já participou com a gente de outras atividades na Benigel e ela, mais uma vez vem aqui para brilhantar a nossa manhã. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado esse convite, e vai ser um prazer te ouvir. Oi, Carol, bom dia. Obrigada a você. Adorei o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho do meu trabalho. E eu sou bióloga de formação, né, me apresentando assim, né? Minha formação é em biologia e depois eu fiz mestrado e doutorado em saúde pública. Então, acabei me afastando um pouquinho da biologia e focando mais na saúde das pessoas, né? E trabalho como pesquisadora na Fiocruz. Lá na Fiocruz é muito grande, né? Eu trabalho numa unidade que é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é uma escola que forma profissionais para trabalharem no SUS. Né? E lá eu faço pesquisa, minha pesquisa é muito focada na saúde de povos indígenas que vivem em áreas da Amazônia onde há garimpo de ouro. Então, a gente estuda muito a repercussão, né, as consequências de viver num território que foi invadido pelos garimpeiros, né, quais são os adoecimentos mais comuns nesses povos que estão expostos a esses territórios tão devastados e degradados por conta da presença do garimpo de ouro. Perfeito, Ana. Essa realmente é uma temática que versa muito com o que a gente está trabalhando na BMGEL. Esse convite não foi algo pensado aleatoriamente, ele foi feito para você por conta de toda essa temática que a gente vem trabalhando. A questão do ouro na Amazonas e dos garimpos ilegais, dessa contaminação, ela versa muito com isso que a gente quer trazer, que é responsabilidade, né, social, e também talvez pensar em medidas que possam ajudar a conter, né, o que está acontecendo lá, né, que é algo que fica invisível, né, muitas vezes. Sim. A gente não vê falando sobre isso, né? A gente vê pincelando, sabe, essas informações, mas é algo muito, muito dali, né, local. E quem sofre realmente não tem acesso aos meios de comunicação para poder falar. Então, é muito pincelado, né? Ultimamente, assim, nos últimos anos, a gente até tem visto algumas matérias, né, jornalísticas falando sobre essa questão do impacto do garimpo na vida dos povos da floresta, principalmente dos povos indígenas. Agora, no início do ano, né, a emergência sanitária com o povo Yanomami tomou um espaço grande, né, na mídia, na internet, na televisão, só se falava disso. Né, muitas imagens foram mostradas do povo, né, faminto por conta, né, a floresta destruída, então não tem caça, não tem peixe, e as pessoas morrendo de fome por conta dessa invasão do território pelo garimpo. E a que ponto precisamos chegar para que as políticas públicas pudessem chegar lá, né? Sim, na verdade, assim, é um problema muito antigo, né? Um problema de décadas. Exato. Mas agora, né, no final do ano passado, início desse ano, a mídia ficou... É importante esse papel né, da mídia, não estou criticando, não, mas em grande parte ficou parecendo que era algo novo, né? Uma tragédia recente. Na verdade, o garimpo chegou naquela região na década de 70, né? É muito antigo, né? E tem uma série de pesquisas, de artigos científicos que falam sobre essa questão da contaminação por mercúrio e de todos os problemas naquela região, né, desde a década de 90. Então, não é algo recente, é algo antigo, né? Mas infelizmente só chegou até a grande mídia e a população que vive fora da Amazônia, fora dessa região, agora, recentemente. Né? Tem muita gente que acha que não tem nem mais índio no Brasil. Não tem povos indígenas no Brasil? Né? Eu às vezes dou aula para o ensino médio, né, lá na Escola Politécnica, e eu percebo que eles ficam meio assim, mas eles não... Isso é pouco falado, né? Eu, na escola, não tive essa experiência de aprender nada sobre a cultura dos povos indígenas, nada. Então, quem não tem um interesse, né, genuíno por esse tema, acaba não participando desse debate, achando que esse problema não existe, né, achando que está tudo certo, que na floresta só tem mato, só tem onça, esquece que tem gente, né, tem seres humanos vivendo lá.
né? E que a floresta tem uma importância global, né? Ela não é importante só para quem vive lá. Exato. É importante para a manutenção da vida no planeta Terra. Exatamente. Não, e assim, o Brasil ele tem dimensões continentais, né? Então, muitas vezes a gente aqui no Sudeste, a gente não presta realmente atenção no que está acontecendo lá no Norte. No Nordeste também, porque é bem distante, né? Então, acaba que esses problemas ambientais, eles são muitas vezes ocultos, né? Então, só chega à grande mídia quando acontece algo assim devastador, realmente. Sim, quando vira uma tragédia, né? Exatamente, virou uma tragédia. Então, a gente vai começar aqui no primeiro segmento de perguntas a falar sobre o mercúrio na Amazônia, né? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre como é que o mercúrio é liberado no meio ambiente durante esse ciclo de exploração do ouro. Pode falar em breves palavras. Bom? Tá. Então, o mercúrio, começando do início, né? O que é o mercúrio? O mercúrio é um metal pesado, ele faz parte da formação do planeta Terra. Então, o mercúrio ele não foi inventado por nós, seres humanos, ele é um elemento natural, ele existe no planeta, né? Da mesma forma que o carbono, que o oxigênio, que o ouro, que a prata. Então, é diferente dos outros poluentes. Por exemplo, quando a gente fala de agrotóxico, né? Os agrotóxicos estão numa classe de poluentes que são sintéticos, né? São artificiais, seres humanos produziram. Não é o caso do mercúrio. Ele é um elemento natural, mas dependendo de como ele é utilizado, ele pode se transformar num poluente de ação tóxica muito grave, não só para os seres humanos, mas para outros seres vivos também. Então, aqui no Brasil, a gente não tem mina de exploração comercial de mercúrio, né? Apesar do mercúrio ser um elemento natural, que está presente no planeta inteiro, aqui no Brasil, a gente não tem mina de mercúrio. Então, todo o mercúrio que vem para cá, seja para ser utilizado no garimpo, seja para ser utilizado numa indústria, por exemplo, ele é importado, ele vem de fora. Então, o mercúrio que é usado no garimpo, ele é importado, né, e ele participa dessa atividade, ele é utilizado porque ele facilita o processo de extração de ouro. Então, grande parte do ouro que existe hoje na Amazônia para ser explorado, ele está disponível em umas partículas muito pequenininhas, muito finas. Então, é difícil acessar esse ouro, né, retirar esse ouro do ambiente. Ele está no fundo do rio e ele está nessas partículas muito finas. Então, o mercúrio ele é usado para facilitar esse processo de exploração, de extração do ouro. Né? Antigamente, né, o processo era mais artesanal, tinha as bateias, né, tinha aquela figura do garimpeiro tradicional, né, com a bateia ali, removendo aquele sedimento do fundo do rio e usando o mercúrio líquido, né, o mercúrio metálico, que é aquele mesmo mercúrio que a gente encontra no termômetro de antigamente, do prateado. Ele usava o mercúrio na bateia para facilitar essas partículas finas de ouro, elas se unem, viram uma pedrinha, que isso facilita a extração. Hoje em dia tem umas máquinas enormes, né? Tem retroescavadeira, tem bomba de sucção, mas a ideia é a mesma, é tirar aquele sedimento do rio, onde tem partículas finas de ouro, e o mercúrio é usado numa fase desse processo, numas esteiras, para facilitar essa extração. E todo aquele resíduo, né, do processo de produção tem mercúrio, e esse resíduo ele é jogado no rio, né, no solo, e acaba virando um poluente. Né? Esse mercúrio metálico no ambiente natural, né, no rio, por exemplo, ele vai sofrendo transformações químicas, ele vai mudando de forma química. Então, ele deixa de ser mercúrio metálico e pode virar metilmercúrio. Lá no fundo do rio tem umas bactérias que vivem em umas áreas do sedimento onde não tem oxigênio, que elas pegam o mercúrio e transformam em metilmercúrio. Esse metilmercúrio é uma forma orgânica do mercúrio e ele acumula em todos os seres vivos que vivem no rio. Então, desde os seres microscópicos, né, microalgas, larvas, e ele vai se acumulando também em peixes, né, nas tartarugas, no camarão, no caranguejo. E aí esse metilmercúrio vai acumulando nesses seres, e esses seres são usados para alimentação. Né, dos ribeirinhos, dos povos indígenas e também da população urbana, né, porque como o peixe ele migra, né, ele vai nadando, ele vai migrando por longas distâncias, então às vezes o peixe que é consumido nas capitais, em Manaus, em Belém, né, em grandes cidades da região norte, também tem esse metilmercúrio. Então, na verdade, a contaminação por mercúrio ela não é um problema que está restrito aos povos indígenas ou a outros povos tradicionais, como os povos ribeirinhos. A população da cidade também se alimenta desses peixes contaminados. Então, é um problema que tem uma escala maior, uma escala regional. Né? Então, eu tentei falar rapidamente. Assim, nossa, perfeita, sintética. Esse processo. A gente fica, eu imagino assim, eu estou aqui hipnotizada pelo fato dessa contextualização tão importante e assim, muito clara de que não é uma coisa local.
né? Sabendo que não é uma coisa local, é uma coisa generalizada, né? Não só compromete os povos indígenas ou ribeirinhos que estão lá, né? Isso é uma escala maior. Então, algo que me pega até de surpresa por um fato de desconhecimento assim do assunto. E realmente é um ecossistema inteiro e nós estamos nele. Apesar de estarmos mais distantes, isso também pode nos afetar. Então, é um problema realmente sanitário que é urgentíssimo. Sim, né? e é muito importante tocar nesse ponto, Carol, porque assim, se a gente ficar falando que só os povos indígenas são afetados, só eles se contaminam e adoecem, infelizmente, isso não toca tanto as pessoas, né? Infelizmente, por uma questão de preconceito, discriminação que existe, principalmente nesse último governo, esses 4 anos de trevas que a gente viveu, né? Para muita gente, isso não era um problema de saúde pública, não era um problema que, né, que diz respeito ao país, às autoridades, né? Então, é importante dizer que não é só o povo da floresta que está sofrendo com esse problema. A população que vive nas cidades também se afeta. E assim, o mercúrio, esse mercúrio que contamina os peixes, né, o metilmercúrio, ele provoca problemas de saúde que podem comprometer gerações inteiras. Então, assim, o metilmercúrio, dentro do organismo humano, ele tem um órgão-alvo, que é o cérebro. Ele provoca uma série de danos, mas o principal dano é no cérebro. E quando as mulheres gestantes comem esse peixe contaminado com metilmercúrio, elas não só, né, provocam danos, né, ao cérebro da mulher, da gestante, mas também ao cérebro do feto. E no cérebro do feto, os danos são muito maiores do que no cérebro adulto, porque é um cérebro que ainda está se formando, ainda está se desenvolvimento. Então, as lesões que o metilmercúrio faz no cérebro do feto são maiores, são lesões mais numerosas, né, que atingem uma região maior do cérebro, são mais espalhadas, e provocam um problema cognitivo, muitas vezes. Então, as crianças que passam por esse problema de exposição pré-natal, elas nascem muitas vezes com uma perda de inteligência, uma perda cognitiva que é importante, que vai se manifestar na performance dela acadêmica, intelectual. Então, são crianças que muitas vezes não vão gostar da escola, não vão querer frequentar a escola, não vão ter um bom desempenho escolar, né? Vão se tornar adultos que não vão ter condições, sei lá, de entrar numa faculdade, não vão gostar desse trabalho mais intelectual, mais acadêmico. Sim. Nossa. Pensa numa escala maior, imagina toda a região norte, todas as crianças nascendo com esse problema, né? Podendo nascer com esse problema cognitivo, de atraso cognitivo. Pensa como é perverso isso, né? Como é terrível. Como é cruel, né? O povo, né, comprometido. Ana, e muito nessa linha do que você vem falando, eu até trago uma nova pergunta. Já existe algum trabalho de quantificação de pessoas que estão sendo afetadas por essa mineração, esse garimpo, e toda essa perspectiva de doenças ocasionadas por essa extração? Então, como o garimpo de ouro ele teve uma explosão, vamos dizer assim, na Amazônia na década de 80, né? Teve um boom, por conta a busca pelo ouro na Amazônia, ela está muito condicionada ao preço do ouro no mercado internacional. Então, toda vez que sobe o preço do ouro, tem uma enorme procura pelaquela região, várias pessoas saem da região sul, da região sudeste, e vão para a região norte do Brasil atrás de ouro. Então, na década de 80, teve esse aumento no preço do ouro e teve esse primeiro boom da mineração na região norte, na Amazônia. E depois, nos anos 2000 também. E aí, acompanhando essa exploração, também tem muitos trabalhos acadêmicos, né? A pesquisa nessa área também aumentou muito. Então, desde o finalzinho da década de 80, começaram muitas pesquisas, muitos trabalhos na região norte, medindo os níveis de mercúrio em várias matrizes ambientais, no peixe, no solo, no sedimento, e depois, na década de 90, começaram trabalhos mais da parte de saúde, né? Pessoas, depois que viram que o ecossistema estava contaminado por mercúrio, né? Que os níveis de mercúrio estavam altos nos peixes, no sedimento, começaram trabalhos para medir as doses de mercúrio, a contaminação por mercúrio em pessoas. Né? Então, desde a década de 90, que tem uma quantidade enorme de trabalhos na região norte, com ribeirinhos, até com garimpeiros também, com povos indígenas, com a população urbana, dosando os níveis de mercúrio, seja no sangue, seja no cabelo, e também avaliando possíveis efeitos na saúde. Então, tem muito trabalho acadêmico, né, em várias localidades da região norte. Agora, por outro lado, se você for ver o SUS, né, porque a contaminação por mercúrio, ela deveria ser notificada, assim como a gente vê a notificação de Covid, né? Esse sistema de notificação do SUS ficou muito, muito popular por conta da pandemia, né? Todos os dias no Jornal Nacional a gente via lá o número de casos de óbito, o número de casos notificados. Então, do mesmo jeito que se notifica
Covid, malária, dengue, também deveria se notificar a contaminação por mercúrio, que entra como intoxicação exógena. Só que a gente não vê isso na prática, né? Existe uma ficha de notificação, mas o sistema de saúde ele não está preparado, né? Os profissionais de saúde eles não estão preparados para identificar pessoas que estão sob risco de contaminação, que são, né, podem estar contaminados ou não. Não existe essa qualificação mesmo profissional, né? Os médicos, os enfermeiros da região norte, eles não estão preparados. Então, muitas vezes chega uma pessoa contaminada e eles pensam em tudo e menos que aquilo ali pode ser o mercúrio. Talvez não seja uma questão de a falta de entendimento da importância dessa situação crítica pelo sistema de saúde. Tem essa questão, esse problema não é muito falado, e nas faculdades de medicina não tem uma cadeira para falar sobre isso, os médicos formados no norte, né? Eu sei porque eu dou curso para profissionais de saúde que atendem indígenas na região norte. E quando a gente começa a falar do mercúrio, eu percebo que é uma grande novidade. Então, tanto o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, eles não sabem, sinais e sintomas, como é que o mercúrio entra no corpo das pessoas, o que o mercúrio faz com o corpo das pessoas. Tem tratamento? Que exame que eu tenho que pedir, né? Como que eu reconheço um caso suspeito? Eles não estão preparados para isso. Então, a gente, na Fiocruz, a gente faz um trabalho de formiguinha, né? Porque imagina a quantidade de profissionais que existem, mas a gente faz desde 2020 que a gente faz cursos de qualificação profissional para profissionais do DCI Rio Tapajós, que atende povos indígenas, o Munduruku, Caiabi, enfim, Caiapó, eles atendem, acho que pelo menos umas 4 etnias. E a gente sempre que fala do mercúrio, a gente percebe que ninguém sabe direito do que a gente está falando, que é uma grande novidade. E muito menos quando a gente vai mostrar a ficha de notificação, eles nunca viram aquela ficha de notificação. Então, quando você entra no TabSUS e você vai fazer uma análise, né, um estudo de onde tem pessoas contaminadas por mercúrio no Brasil, você vai ver que tem no São Paulo, tem no sul do Brasil, e na região norte, onde esse problema é antigo e é crônico, tem pouquíssimos casos notificados. E é por uma questão mesmo o profissional não está preparado para isso, ele não está formado para isso, então aí isso torna o problema ainda mais invisível, né? Porque a gente sabe que é importante notificar os casos para poder ter políticas públicas, né? Então, se não tem ninguém contaminado, não tem por que a gente se preocupar com isso. Então, é muito importante o trabalho do profissional de saúde, a notificação dos casos, tornar esse problema visível para a sociedade, né? Tornar esse problema visível para que alguma coisa seja feita. Agora, com esse caso do Yanomami, né, que é antigo, mas agora teve uma repercussão grande, a gente percebe as pessoas falando, né? A ministra dos Povos Indígenas vai para a televisão e fala, não, as pessoas estão morrendo por causa do mercúrio, né? O presidente Lula fala, não, é importante que o mercúrio seja dosado em todos os Yanomami para a gente saber a extensão do problema. Então, agora se fala sobre... um governo que fale, que endosse esse problema, né? E esse ministério também ele foi criado, apesar de estar sendo devastado aos poucos também, a gente sabe das políticas internas e tudo mais. Agora, algo falando, né? Pronunciando esse problema, e é algo que nos deixa até com um pouco de esperança, né? Não, eu fico bastante esperançosa, porque quando eu penso no nosso passado recente, é porque a mudança foi, assim, enorme. Exatamente. Então, a gente fica com esperança, né? Qualquer luzinha lá no fim do túnel, a gente fica com esperança. E hoje a gente tem um ministério, tem os povos indígenas falando sobre os problemas que afetam os povos indígenas e propondo soluções, propondo projetos, propondo políticas, né? Indo para a TV falando, isso é inédito. Então já a gente sabe que é só o início de uma caminhada longa, mas pelo menos o primeiro passo já foi dado, né? Que é dar voz, né? Dar visibilidade para essas pessoas poderem falar dos problemas que os afetam, né? E eles estarem à frente também para resolver o problema, né? Não é a gente que vai resolver, eles sabem o que eles sofrem, o que eles passam, né? Eles têm uma sabedoria ancestral, eles têm muita coisa para ensinar para a gente, né? Eles mantêm a floresta de pé, então eles com certeza são pessoas habilitadas a resolver os problemas também, propor soluções. Lógico que todo mundo vai participar dessa solução, mas eles podem propor. Então, isso é um avanço enorme, né? Perto de tudo que a gente já viveu, né? Sim. E a gente está se aprendendo muito também, né? Com os povos indígenas. Todos os dias a gente aprende um pouquinho com eles. Eu fico muito feliz, muito honrada de ter vários parceiros, né, indígenas e fazendo vários projetos com eles. Eu sempre aprendo muito, né? É uma troca verdadeira ali. É muito legal, é muito rico.
Os povos dessa terra, a gente precisa valorizá-los, né? Apesar de todo esse cenário de exclusão, né, que a gente vê há muito tempo, eu acho que agora é uma oportunidade também, né, através desse governo que trouxe voz realmente aos povos indígenas, de trazer à tona esses saberes, né? Porque muito pouco nós sabemos. Como você bem disse lá no início da nossa conversa, não é ensinado na escola, a gente não sabe na escola, a gente não aprende a respeitar a nossa terra, a gente aprende, muitas vezes, a respeitar mais a opinião e os saberes dos povos colonizadores. Né? Sim. A gente não sabe os saberes da nossa terra, né? Então, é um pouco disso que a gente quer mostrar também. Ana, a gente passeou aqui pela questão do mercúrio, como ele é liberado no ciclo de exploração do ouro. Falamos sobre a contaminação também, que eu acho que nem precisei de fazer essa pergunta, mas como ela se destaca nesse meio, né? E como ela chega também na cidade, ela não está algo restrito ali à população do norte, né? Então, ela se espalha. E como isso traz danos também para a saúde humana, como é que isso nos afeta, né? E essa questão última, né, dos estudos relacionados e o fortalecimento também das tradições indígenas. Né? Então, eu vou começar agora um segundo segmento com você, que é sobre pesquisas e descobertas. E eu vou falar um pouco mais sobre você. Como é que você se encontrou nessas pesquisas e como que é a sua pesquisa e como ela se aplica nesse assunto que é tão relevante? Então, na verdade, eu trabalho com mercúrio, né? Eu trabalho com esse elemento químico há muito tempo. Desde que eu estava na graduação, eu comecei a fazer um estágio na Fiocruz. Eu era bolsista de iniciação científica PIBIC, e desde essa época a gente já trabalhava com mercúrio, mas tinha mais a ver com o meio ambiente. Eu trabalhava com bactérias resistentes ao mercúrio, que pudessem ser usadas para biorremediação de áreas contaminadas por mercúrio. Então, desde 2004, 2003, que eu já trabalho com mercúrio. E essas pesquisas foram, né, aí eu entrei no mestrado, depois eu fui fazer doutorado. No doutorado eu comecei a trabalhar com a população ribeirinha de Rondônia, da região do Rio Madeira, que é uma região também onde tem muito garimpo de ouro, uma região que sofre com a contaminação de mercúrio. E quando eu me tornei pesquisadora mesmo da Fiocruz, que tem um pouco mais de 4 anos, que eu me aproximei dessa temática com povos indígenas, né? Com os povos indígenas sendo expostos ao mercúrio, contaminados por mercúrio. E aí, a pesquisa que a gente faz hoje, a gente trabalha com várias vertentes, assim, né? Então, a gente faz uma pesquisa muito ligada à avaliação da contaminação, com o diagnóstico da contaminação. Então, a gente vai para territórios afetados. A gente já trabalhou com os Munduruku, do Pará, com os Yanomami, da região do Amazonas, e também de Roraima, que a terra indígena Yanomami é grande, né? Ela pega uma porção do estado do Amazonas e também uma porção grande do estado de Roraima. Uma porção maior da terra de Yanomami está no estado de Roraima. Então, a gente trabalhou também com os indígenas desses 2 estados, né, os Yanomami. Viemos agora de um campo com o Suruí, Paeté Suruí, de Rondônia. Então, trabalhamos com povos indígenas diferentes, sempre fazendo esse estudo de avaliação da contaminação por mercúrio. Então, a gente coleta amostras de cabelo, que o cabelo é um bom biomarcador para a gente avaliar a contaminação por mercúrio, leva essas amostras para o laboratório para medir os níveis de contaminação. A gente coleta peixe, né, para ter certeza que esse mercúrio que está entrando nos corpos das pessoas vem do peixe contaminado. Na equipe de pesquisa tem vários médicos, tem pediatra, tem psicólogo, tem neurologista, que fazem uma avaliação tanto dos efeitos na saúde dos adultos como na saúde das crianças. A gente também faz uma avaliação para saber outras doenças que estão muito associadas com garimpo, como doenças transmissíveis sexualmente, por exemplo, que a gente sabe que onde tem garimpo tem prostituição, né? Então acaba circulando doenças como hepatite, HIV, sífilis. Então a gente também faz uma avaliação desse tipo de doença. Então a gente faz um estudo grande, né, de avaliação dos efeitos do garimpo, dando um destaque para o mercúrio, mas também contemplando outros problemas de saúde que a gente sabe que tem a ver com a presença do garimpo no território. Uhum. E aí, depois que a gente faz esse estudo de avaliação, a gente faz um trabalho complementar, que é um trabalho de educação em saúde, de comunicação em saúde, onde a gente procura fazer um trabalho com professores, por exemplo. A gente acabou de finalizar um livro didático
que é bilíngue, português munduruku, que fala sobre as consequências do mercúrio na Amazônia. Então, a gente pensou, poxa, a figura do professor ela é uma figura importante, porque o que acontece? Não adianta a gente ir lá, fazer esse estudo, dizer que está todo mundo contaminado, que está todo mundo doente, e ir embora e nunca mais voltar. Eu acho que eles têm, também é o papel do pesquisador, né, informar. Né? Ainda mais agora nesse tempo de fake news, né? De terraplanismo, de negacionismo da ciência, é tão importante a gente levar conhecimento científico, né? De qualidade, informação de qualidade para as pessoas. Então a gente volta para o território não só para dar essa notícia da contaminação, da possível contaminação, do possível adoecimento, mas também para falar o que está acontecendo com o território, que eles têm o direito de saber. Né? Como que o mercúrio entra no corpo dessas pessoas? Da onde que vem esse mercúrio? Quais são os problemas que estão relacionados? O que a gente pode fazer para resolver esse problema de contaminação? Então, a gente pensou nos professores, né, como uma peça-chave nesse processo de comunicação. Então, a gente construiu esse livro didático junto com os professores, é um trabalho coletivo com os professores indígenas, e depois do livro pronto, a gente faz cursos de formação de professores para eles também ficarem habilitados a tratar essa temática em sala de aula. Então, a gente já fez um curso, foi um curso meio piloto, né, foi uma primeira experiência, a gente está amadurecendo isso para poder voltar para o território e ofertar esse curso para um número maior de professores indígenas. A gente também está fazendo esse trabalho com os Yanomami, está iniciando. A gente também faz um trabalho com profissionais de saúde, porque, como eu falei para você, né, já que o profissional de saúde não está preparado para lidar com essa temática, a gente faz cursos de qualificação de profissionais de saúde, né, para que eles saibam o que é o mercúrio, de onde que ele vem, como é que ele entra no corpo, como que ele circula no corpo humano, é um tipo de mercúrio só, são dois, o que tem que fazer? Tem remédio que pode tomar, não tem? Qual exame que o médico pode fazer? Como que ele notifica os casos? Então, a gente faz um curso também de qualificação profissional para profissionais de saúde. Então, é um trabalho de formiguinha, como eu falei, mas levando informação para quem interessa, né, que é para quem está sendo afetado, que é a comunidade, e os profissionais de saúde que podem fazer alguma coisa, né, para tentar pelo menos minimizar o risco dessa contaminação. Já que a gente não é Polícia Federal, né, para explodir balsa, para prender garimpeiro, a gente, nessa área de saúde, pesquisa, a gente faz o que está dentro do nosso escopo. Sim, exatamente, já faz para caramba, coisas muito importantes. Eles têm um diálogo, então, com vocês? Eles sabem que eles estão sendo atingidos por essa técnica do garimpo? Eles já estão organizados? Como é que é essa interface com vocês? Eles querem ajuda? Eles pedem ajuda? Como é que... Sim, então, na verdade, esse trabalho todo começou com pedidos de ajuda, né? Então, antes de eu iniciar esse trabalho, né, entrar no grupo de pesquisa e iniciar esse trabalho, em 2017, eu acho, tudo começou com Davi Copenaua, né? Davi Copenaua, que é o maior líder Yanomami, né, da atualidade, maior referência, xamã, né? Ele mandou uma carta para a Fiocruz, na verdade, ele mandou uma carta para o Paulo Basta, que é pesquisador da ENSP, pedindo ajuda, né, pedindo que fosse feita uma pesquisa no território Yanomami para avaliar a contaminação por mercúrio, porque ele sabia da presença do garimpo no território, sabia que isso podia estar envenenando as pessoas, contaminando as pessoas. Depois que esse trabalho foi feito com os Yanomami, os Munduruku do Pará, sabendo das repercussões do trabalho com os Yanomami, também mandaram uma carta para a Fiocruz pedindo ajuda. Então, o nosso trabalho começa com a demanda dos povos indígenas, eles pedindo ajuda para a Fiocruz, para a pesquisa ser iniciada. Então, com o povo Munduruku, eu vou falar mais porque eu participei desde o início. A gente foi para o território em 2019, fizemos esse trabalho de avaliação da contaminação com essa equipe grande que eu te falei, com, né, multidisciplinar, com médicos, psicólogos, enfermeiros, e depois a gente continuou esse trabalho com eles, fazendo esse trabalho com os profissionais de saúde, com os professores. Agora, se tudo der certo, eu quero fazer um trabalho com eles só com mulheres, porque são as mulheres que cozinham, são as mulheres que engravidam, e essa fase da vida humana, né, essa fase gestacional, é uma fase muito preciosa. Então, eu quero fazer um trabalho com mulheres para a gente discutir juntos o que a gente pode fazer, como que a gente pode conciliar, né, combinar o nosso conhecimento ocidental, né, acadêmico, com o conhecimento ancestral dos Munduruku, como que a gente pode unir e fazer um trabalho de proteção da saúde da mulher e das crianças, né? Eu acho que a mulher tem que estar no centro desse debate, dessa discussão, né? Apesar dos povos indígenas serem muito patriarcais, né? Isso está na nossa sociedade também, está na deles, né? O patriarcado está em tudo, mas tentar
fugir um pouco disso e valorizar a figura da mulher, botar ela no centro da discussão e a gente pensar juntos o que a gente pode fazer, né? Então, o próximo projeto que eu quero iniciar com os Munduruku, né, é esse, colocando a mulher no centro do debate e a gente pensando o que a gente pode fazer, né? Eu quero fazer uma caderneta da gestante Munduruku, que unindo os saberes, né? Porque tem uma série de cuidados, né, da gestante Munduruku, eles têm uma série de cuidados quando a mulher está grávida ou quando a mulher acabou de ter o neném, o que pode comer, o que não pode comer, qual é o comportamento que o homem pode ter, que a mulher pode ter, não pode brigar, não pode discutir, não pode... E aí juntar isso, que é até uma forma de manter a cultura do povo viva, né? Sim. Ter isso escrito, registrado, e junto com os cuidados também para se preservar do mercúrio, né? Se proteger do mercúrio. Juntar isso tudo e fazer com que esse documento possa ser usado pelo serviço de saúde, né? Junto com o pré-natal. Que interessante, Ana, fazer essa junção acadêmica, né, científica, com os saberes da terra, né? Porque também são saberes de observação, de experiência, né? E por que não científicos, né? Porque a ciência deles, né? A ciência deles, exatamente. Essa valorização por parte do conhecimento deles, né? Eu acho incrível, é fundamental. Fundamental. Eu estou querendo colocar esse projeto em prática. Que projeto lindo, lindo, lindo. E assim, como que você... assim, você quer colocar em prática, mas quais são os desafios que você pode enfrentar nessa pesquisa, para promover essa pesquisa? O primeiro desafio é sempre a questão financeira, né? A gente precisa de recursos, né? E a gente passou por um período aí, né, que a ciência quase que morreu, né? As pessoas queriam cortar todos, né? Bolsa de doutorado foi cortada, bolsa de mestrado, CNPq ficou por um triz de desaparecer, a CAPES, né? Então, o fomento, né, para a pesquisa ficou muito vulnerável, com risco de extinção. Né? Então, a gente sempre tem o primeiro desafio é ter recursos financeiros, porque qualquer projeto que você faça na Amazônia, Carol, é caríssimo. Caríssimo. É tudo muito caro. Os deslocamentos são sempre muito longos. Né? A equipe tem que ser uma equipe grande, então os custos são sempre muito altos. A gente faz trabalho, os trabalhos são na aldeia, na floresta. Né? Então, a gente tem que levar, além de levar uma equipe grande, a gente leva alimentação, água, equipamentos, tudo é caro. Então, o primeiro desafio é sempre a gente ter recursos. Então, quando eu falo para você que eu quero botar esse projeto em prática, eu estou buscando recursos, já está pronto, está escrito, já encaminhei para buscar recursos, mas esse é sempre o nosso primeiro desafio. Depois que a gente tem o recurso, a gente conseguir fazer o planejamento. Né? Como colocar isso em prática? A gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo tem que ser de forma coletiva. A gente precisa se alinhar com as lideranças, a gente faz um trabalho com as associações indígenas. Então, depois que a gente faz esse planejamento mais, né, de alinhamento, a gente tem que ir para o território. Eu acho que hoje a gente está numa situação um pouco melhor. Eu não tenho receio de entrar no território, eu não fico com medo. Mas no trabalho que eu fiz no ano passado, com a equipe toda, lá na região do Mucajaí, na terra indígena Yanomami, eu nunca tinha ficado numa área de tanto conflito, né? Num conflito muito evidente. Então, é uma região que dá um medinho de voltar. Agora eu acho que as coisas estão melhores, né? Acho que a Polícia Federal fez um trabalho bom de combate, está fazendo um trabalho de combate ao garimpo ilegal, né? Mas é uma área onde tem muito garimpo, então é uma área de conflito permanente, de tensão permanente. Né? Então, dependendo da região, a gente tem medo de entrar por conta da presença mesmo dos garimpeiros. A gente faz, às vezes, um deslocamento de rio, por rio, de horas, né? A gente fica com medo de acontecer alguma coisa nessa viagem, alguém, sei lá, abordar a gente. Mas como a gente sempre faz um trabalho de saúde, né? A nossa bandeira é a bandeira da saúde. Né? Então, acho que a gente também fica sempre um pouco mais protegido por isso. Né? Mas né, a gente viu o que aconteceu com o Bruno e com o Dom, lá na região do Javari, no Vale do Javari. A gente sabe que ambientalistas são assassinados com uma certa frequência aqui no Brasil, né? Acho que é o país que mais tem morte de ambientalistas no mundo. Então, isso tudo deixa a gente bastante preocupado, né? Mas a gente segue o nosso trabalho. Apesar da preocupação, do medo, do receio, a gente continua trabalhando, a gente não interrompe nenhum trabalho por causa disso. A gente vai para campo e faz, mas a gente sempre fica preocupado e fica
né, se articulando para poder proteger a equipe, né, com o que a gente tem que falar, com a FUNAI, enfim, a gente sempre faz esse trabalho de se respaldar, né, se resguardar, de tentar evitar, de minimizar os nossos riscos, né, tentar evitar qualquer problema que possa acontecer com a equipe no campo. Isso é um desafio também. É um super desafio. Nossa, muito interessante você trazer isso, né? E trazer essa questão do Dom, né? E do Bruno. Realmente foi uma lástima e é algo que acontece realmente com uma certa frequência, né? Só que muitas vezes a gente não vê, né? Por conta dessa parte distante, né? Esse assunto que não é muito falado, mas traz esse desafio realmente de entrar nesse território tão conflituoso. E aí eu faço mais uma pergunta para encerrar esse ciclo da pesquisa e descobertas, que quais são as perspectivas futuras para a pesquisa nessa área e quais são as medidas necessárias para mitigar os efeitos da contaminação por mercúrio na Amazônia? Como é que você fecha esse Então, segmento? é uma pesquisa até que a gente está começando, que eu penso que é super importante, que assim, a gente não tem nenhum estudo longitudinal, né, um estudo que acompanhe a criança desde a barriga da mãe, desde o período gestacional até, sei lá, o início da adolescência. Porque o que acontece, Carol? A gente sabe que o mercúrio, né, traz danos muito graves para a saúde das pessoas. A gente sabe que o mercúrio provoca danos ao sistema nervoso central, cardiovascular. Isso tudo já foi descrito. Mas no Brasil, a gente não tem nenhum trabalho que acompanhe mulheres desde a gestação. E a gente precisa desse tipo de estudo para poder dizer com certeza, ou com o mais perto possível da certeza, de Sim. que essas crianças estão adoecendo por causa do mercúrio. O que a gente tem no Brasil hoje são estudos transversais. Então, a gente vai para o campo, a gente faz uma avaliação dos níveis de mercúrio nas pessoas, a gente observa danos na saúde que podem estar vinculados associados, né, à contaminação por mercúrio, mas a gente tem outras variáveis que podem estar provocando esses problemas. Né? E a gente precisa ter certeza que é o mercúrio que está fazendo isso. Então, no Brasil não tem nenhum estudo que acompanhe a saúde das pessoas desde o período gestacional, né, para a gente poder ter certeza que é o mercúrio que está trazendo esses prejuízos à saúde humana. Isso é inédito. E no mundo também, a gente não, os trabalhos longitudinais que existem não são, a fonte da contaminação não é o garimpo. Então, tem estudos longitudinais feitos na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, nas Ilhas Faroe, que é na Dinamarca, nas Ilhas Seychelles, na África, mas a fonte de contaminação não é o garimpo. Então, é importante a gente ter um trabalho que foque no garimpo, porque hoje o garimpo de ouro é a principal causa de contaminação ambiental e humana por mercúrio no planeta. Uhum. E não tem nenhum lugar no mundo que tenha sido feito um trabalho desse tipo, né, com populações expostas pelo mercúrio que vem do garimpo. Então, o que é importante a gente fazer hoje no Brasil é um trabalho que acompanha essas gestantes. E a gente vai iniciar esse trabalho. Esse trabalho é coordenado pelo Paulo Basta, da ENSP, lá na Fiocruz. Né, eu faço parte da equipe e a nossa ideia é recrutar mulheres indígenas, Munduruku, gestantes, né, no início da gestação, e a gente vai monitorar os níveis de mercúrio nessas mulheres e depois nesses bebês. Né? E enquanto a gente tiver recurso financeiro para acompanhar essas crianças, a gente vai acompanhar essas crianças e vai avaliar a parte cognitiva para a gente saber que tipo de prejuízo o mercúrio pode estar causando. Isso é muito importante. Né? Necessário, necessário. E isso me traz uma reflexão de que é um trabalho que vai demorar por muito tempo. É um acompanhamento que vai levar por décadas, talvez, né? É um trabalho de anos e é um trabalho que vai trazer esclarecimentos também, porque a população brasileira, a população indígena aqui, que vive no Brasil, é muito diferente da população que foi estudada por esses estudos longitudinais em outras partes do mundo. Então, a gente sabe dos efeitos do mercúrio em populações nórdicas, na Dinamarca, a população das Seychelles, né? São povos que comem peixe do oceano, por exemplo, peixe de água salgada, né? Então, aqui na região amazônica é outro perfil, né? O mercúrio está no rio, a dinâmica é outra, né? As transformações mercuriais naquele ecossistema amazônico é diferente do oceano Atlântico na região perto do Polo Norte. A gente está falando de coisas diferentes. Então, é muito importante saber. E outra coisa também, os limites, né, que a gente tem hoje aceitáveis de mercúrio no corpo humano, pode ter até tanto de mercúrio no cabelo, pode ter até tanto de mercúrio no sangue. São limites que foram estabelecidos a partir desses estudos. Uhum. Né? A população
que não tem nenhuma semelhança com a população amazônica, né, com a população brasileira. Né? Aqui a gente está exposto a outros fatores de risco. A gente sabe que, né, a região norte é uma região que é muito carente de serviços de saúde, de saneamento básico. Né? Existem doenças endêmicas, né, que estão espalhadas pela região norte, que também comprometem a saúde das pessoas. A malária está presente em várias localidades. Então, não dá para comparar a saúde da população da Amazônia com a saúde da população da Dinamarca. E a gente usa esses limites que foram estabelecidos para a população da Dinamarca como regra Referência, né? do planeta. Uhum. Entendeu? Então, é importante também para a gente entender quais são os limites para a nossa população, né? Que tipo de sequela deixa na nossa população. Então, vai trazer muitos esclarecimentos e também vai trazer muita visibilidade para esse problema, né? Talvez sirva de balizador, né? Mais argumento para combater o garimpo, mais argumento para a gente ter um serviço de saúde que saiba receber essas pessoas, atender as demandas dessa população, porque a gente até hoje não tem. Talvez sirva de evidência para que esses casos sejam notificados cada vez mais, né? E algo seja feito. Enfim, a gente tem essa esperança, né? Essa perspectiva de que esse estudo vai ser muito importante e que outros estudos sejam feitos também em outros lugares, né? Aqui do Brasil. E você falou de formas de mitigação, foi isso que você falou? Isso. Formas de mitigar esses efeitos da contaminação lá. Então, a principal estratégia de luta é acabar com o garimpo, né? Principalmente onde o garimpo é ilegal, em terras indígenas, em unidades de conservação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A primeira, né, providência é o combate ao garimpo. Vamos começar pelo garimpo ilegal e depois expandir para todas as formas de garimpo, né? Acho que tem que parar com essa obsessão pelo ouro. Eu acho que, às vezes eu falo assim, gente, tinha que acontecer com o ouro o que aconteceu com a pele de animal, que antigamente era chique, né? As mulheres iam para as festas com aqueles casacos de pele e depois isso virou super cafona, né? Ninguém usa mais pele de urso, pele de cobra, pele de não sei o quê. Tinha que acontecer a mesma coisa com o ouro, né? Parar de ser uma coisa tão desejada, né, pelas pessoas, essa coisa de joia, né? Então, combater o garimpo. Agora, a gente não consegue combater o garimpo porque a gente não é Polícia Federal, a gente não é IBAMA, a gente não tem poder de polícia. Então, a gente, sendo do setor saúde, o que a gente costuma fazer é dar orientações dietéticas, orientações nutricionais. Então, a gente sabe que os peixes não são igualmente contaminados pelo mercúrio, né? Dependendo da dieta do peixe, né, do nível trófico que o peixe ocupa na cadeia alimentar, a gente sabe que ele pode estar mais contaminado ou menos contaminado por mercúrio. Então, os peixes carnívoros, que estão no topo da cadeia trófica, no topo da cadeia alimentar, eles são mais contaminados por metilmercúrio do que os peixes herbívoros, que estão na base da cadeia trófica. Então, a gente costuma dizer para as pessoas, né, para que elas priorizem, se for possível, que a gente sabe que nem sempre é possível escolher o que vai comer, mas se for possível escolher, comer peixes herbívoros, né? Tem o matrinchã, tem o tambaqui, tem o aracu, o pacu, que são peixes gostosos, apreciados, né, na culinária do norte do país, na culinária amazônica, mas são peixes que têm bem menos mercúrio na carne. Então, eles podem ser consumidos com maior frequência, em maior quantidade e com segurança. Enquanto que a piranha, o tucunaré, peixes que são carnívoros, sejam consumidos com menor frequência e em menor quantidade. Se a mulher tiver gestante, a gente recomenda não comer nunca esses peixes carnívoros. Né? Evitar ao máximo o consumo de peixes carnívoros, porque a gente sabe que a quantidade de mercúrio nesses peixes é grande e que esse mercúrio do peixe vai chegar no cérebro do feto. Então, a nossa recomendação é sempre evitar peixes carnívoros. Mas a gente sabe que a população da Amazônia é uma população que come muito peixe. Eles são um dos maiores consumidores de pescado do planeta. Né? Então, é muito difícil Como muda esses hábitos, né? Como muda esses hábitos? É uma questão cultural muito forte. Tem lugares que a proteína do peixe é a principal proteína da dieta. Então, como é que você vai falar para a pessoa parar de comer peixe? A gente sabe que isso não é uma alternativa. Então, a gente leva esse tipo de orientação, mas sabendo que não é todo mundo que vai poder fazer uso desse tipo de orientação, porque nem sempre é uma escolha. Né? Quem vive na cidade tem um maior repertório alimentar, né? Então, quem vive na cidade tem o frango, tem o porco, tem a carne vermelha do boi. Então, acaba tendo uma dieta mais diversificada quem vive na cidade. Mas quem vive na floresta
né? Tem períodos do ano, por exemplo, durante a seca, é mais fácil pescar. Então, o peixe é muito comum, né? A frequência alimentar de pescado aumenta muito no período da seca, né? Então, o máximo que a gente pode falar é que peixes que não são carnívoros sejam priorizados, né? Enquanto os outros peixes sejam evitados ao máximo, né? Isso vale para gestante, isso vale para criança pequenininha, criança nos primeiros anos de vida, ela também pode, né? A mãe, o pai podem priorizar o consumo dessas espécies que são menos contaminadas. Então, é o tipo de orientação que a gente dá. Não tem tratamento médico, assim, não tem remédio que a pessoa pode tomar. Existem alguns estudos que falam que o selênio tem um efeito protetor e a castanha do Pará, né, a castanha da Amazônia, é um alimento muito rico em selênio. Uhum. Então, a gente fala do consumo de castanha, incentiva o consumo de castanha como uma forma de proteger dos efeitos tóxicos do mercúrio, mas a gente também não, né, a quantidade de castanha tem que ser pequena, porque senão também tem outros prejuízos que podem Exato. ser o excesso do consumo do selênio. Então, é muito complicado também, né, esse tipo de orientação. É preciso ter algum cuidado na hora de passar esse tipo de orientação para as pessoas. É assustador. O cenário é assustador. É assustador, Ana. Eu estou aqui, assim, página, tamanho da coisa, sabe? Eu acho que eu nunca tive uma profundidade sobre o assunto e contigo eu estou tendo essa visão do realmente o problema global que é isso, sabe? Eu estou destacando, eu falo muito da gestante, né? Porque tem essa questão da perda cognitiva nas crianças, né? E a perda cognitiva ela é meio invisível também, porque não é exatamente um problema de saúde, né? Não, são danos que a gente só vai ver futuramente, né? Exatamente. São invisíveis. Não é exatamente um problema de saúde, né? É um problema social maior, né? Mas as pessoas não procuram o médico para relatar um atraso cognitivo dos filhos, até porque a gente sabe que a escassez de médico na região norte é enorme, né? Não tem médico, não tem profissional de saúde. Então, esse tipo de problema é negligenciado, não é observado. Tem outros problemas prioritários muito mais graves. Mas em adultos, por exemplo, existe a perda do campo visual, uma diminuição do campo visual, perda auditiva, tremores, perda de sensibilidade na pele, perda de coordenação motora. Isso também é observado, né? Em adultos que começaram a exposição do mesmo jeito, começaram a ficar expostos dentro da barriga da mãe, não param de comer peixe, ou seja, não param de se contaminar, e na fase adulta começam a ter outros problemas. Além de uma perda cognitiva, começam a ter outros tipos de problema motor, de visão, de audição, né? Tem o caso do garimpeiro. O garimpeiro também adoece por causa do mercúrio, né? Também é um problema de saúde pública. Eles comem o peixe contaminado e eles inalam vapores de mercúrio durante o processo de extração de osso, né? Então, esse vapor de mercúrio também afeta o sistema nervoso central. Se tiver uma mulher grávida, esse vapor de mercúrio também chega no feto, né? Às vezes o garimpeiro leva a família para essa área de garimpo. Às vezes tem mulheres trabalhando como cozinheiras naquela região do garimpo. Então, essa população está toda exposta também. Ocupacionalmente exposta, mas está exposta. E também adoece. Né? E no caso do garimpeiro, é muito comum problemas no neurocomportamento, agressividade, insônia, depressão. Então, toda sorte de problemas neurológicos afeta essa população. Sem falar dos problemas cardiovasculares, que também são negligenciados, mas a hipertensão pode ser causada por contaminação por mercúrio também. Né? O infarto do miocárdio pode ser causado pelo mercúrio também. Então, são muitos problemas de saúde que estão afetando essa população e ninguém fala sobre isso, né? E é como se fosse um quebra-cabeça que vocês têm que montar, né? Esse é o problema cardiovascular, aqui é uma questão de ansiedade, a outra de depressão, e assim, e montando esse panorama, né, relacionado à contaminação do mercúrio. Cara, que trabalho. É incrível e, ao mesmo tempo, que assustador. Pelo tamanho disso, né? Que ainda não é nem contabilizado, como você fala, né? Que é preciso essa pesquisa longitudinal, que eu adorei o termo, realmente que é necessário, né? Não existe algo que linke a contaminação do mercúrio por tudo, né? Eu acho que essa a dificuldade de trazer isso para o SUS, né? Para ser uma doença exógena, né? Intoxicação exógena. Intoxicação exógena que seja fácil não, né? Não vai ser fácil, mas que seja aceitável de diagnosticar,
né? Sim. Né? Que seja uma causa. Olha, isso aqui é uma doença causada por contaminação de mercúrio. Hoje não há profissionais habilitados, né, para isso, então realmente precisa de muito estudo nessa área. Né? E ter também condições de dosar o mercúrio, né, no cabelo, no sangue, né, ter um lugar para o profissional de saúde. Olha, recebi uma gestante aqui, ela vive numa área que tem garimpo, ela come peixe, né, então vamos dosar o nível de mercúrio no cabelo dessa mulher no início da gestação, vamos fazer uma recomendação dela não comer peixe, dela comer menos peixe, né, então esse cuidado não existe. Né? E esse período pré-natal ele é tão crítico, ele é tão importante, que se só durante esses 9 meses de gestação algo já fosse feito nesse sentido, de repente a gente ia ver uma transformação grande. Né? A consequência seria boa, né? Se esse cuidado existisse durante o período pré-natal. Já traria para as pessoas uma repercussão positiva, uma consequência positiva, se isso fosse incluído no SUS, né, no cuidado pré-natal, tivesse esse cuidado com a contaminação por mercúrio. Né? Do mesmo jeito que, sei lá, avalia a pressão da mulher, avalia a glicose, diabetes, blá, 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 se a dosagem de mercúrio também fizesse parte desse cuidado durante o período pré-natal. Isso já me traz também a ideia do terceiro segmento, que é medidas de prevenção e conscientização, que você já vem trazendo, né, mesclando com o segmento anterior, e que é muito importante, né, esse trabalho de conscientização da população, né, e trazer, o sistema de saúde está integrado com isso, né, conseguir trazer essa mobilização, né, porque eu acredito que não vá brecar esse problema, mas que vai diminuir os impactos nessas populações, né? Então, eu vou te fazer a pergunta aqui, uma das perguntas. É possível mudanças na prática de mineração de ouro na região para tornar sustentável esse método? Como que você vê isso? Eu acho que você já pincelou um pouco sobre essa questão do garimpo, mas o garimpo legal, né? E as formas de mineração de ouro? O que você acha? É possível? Então, existem algumas alternativas. Eu não conheço muito bem as técnicas de garimpagem, de extração de ouro, não é essa, né? Não é com isso que a gente trabalha, então eu não sei detalhes. Mas a gente sabe que existem algumas técnicas de extração onde não se usa mercúrio. Eu sei que o mercúrio ele facilita muito o processo, mas hoje já tem essa possibilidade de usar outras substâncias. Até eu vi uma matéria há pouco tempo falando sobre um extrato de um vegetal, de uma planta, que pode fazer o mesmo papel do mercúrio, mas sem causar esses problemas todos. Enfim, é possível extrair ouro sem utilizar o mercúrio. Né? Tem muita gente que diz que não, mas eu já li algumas matérias dizendo que sim, que é possível. A questão é que o mercúrio é relativamente barato, né? Assim como é possível também, por exemplo, eu esqueci de falar, você usar o mercúrio no processo de extração e ter alguns cuidados para que esse mercúrio não caia no ecossistema, não seja despejado no rio. Né? Existem técnicas onde esse mercúrio que é usado ele é recuperado. Reutilizado, né? Reutilizado. Né? Porque hoje, praticamente 100% do mercúrio que é usado no processo, ele é liberado no ambiente. Despejado. Ele é despejado no ambiente, mas é possível recuperar esse mercúrio e até utilizá-lo novamente, né? Ficar reciclando, em vez de jogar no rio. Né? Então, é possível fazer isso. Existem garimpos onde isso é feito. Né? Eu conheço pesquisadores que trabalham com essa parte da extração, do processo de mineração, que falam que não, existem técnicas de recuperação que são eficazes, que são utilizadas em alguns garimpos, mas que não são usadas em todos os garimpos. Né? É possível também combater o garimpo ilegal e nessas áreas onde a gente sabe que ele não poderia existir. Né? Agora, qual é o desafio, né, Carol? Infelizmente, aquela pessoa que está ali garimpando, aquele garimpeiro, coitado, ele é só um explorado. Né? As máquinas do garimpo custam R$1 milhão, aquela retroescavadeira da Hyundai custa R$1 milhão. Não é o garimpeiro que está ali chafurnado na lama que tem R$1 milhão para comprar aquela máquina. Os mega empresários que estão à frente disso é que precisam ser presos, responsabilizados, né? A Polícia Federal vai lá, coloca fogo na balsa, coloca fogo no avião do garimpo, coloca fogo não sei onde, mas a gente não tem ninguém preso, né?
né, quem está à frente mesmo, o cara que enriquece com garimpo, eu não sei se se eles foram presos. Essas pessoas são presas nessas operações da Polícia Federal? Eu não sei. Eu acredito que não. Duvido muito. E essas pessoas, às vezes, são políticos, são vereadores, são prefeitos, né, são senadores. Então, isso tudo torna muito difícil combater esse crime. Né? E tem algumas regiões do Brasil que os próprios políticos tentam burlar a Constituição e liberar projetos de leis, né, anticonstitucionais, inconstitucionais, que liberam o uso do mercúrio, que liberam o garimpo em terra indígena. Então, assim, é um desafio enorme, né? É um desafio muito grande o combate do garimpo. É um caso de polícia, né? E não é um caso, não é uma coisa local, né? Exige do poder público, né, de medidas mais até rigorosas, né? E a gente vê que se patina muito nisso, né? Porque tem pessoas muito grandes envolvidas, né? E é complicado esse cenário, né? Eu participei de um evento no início do ano e tinha sobre garimpo, e tinha umas pessoas da Polícia Federal participando. E eles falaram, na apresentação que eles fizeram, que todo o ouro que sai de Roraima é ilegal. Não tem nenhum garimpo legal no estado de Roraima. E o estado de Roraima é um dos maiores exportadores de ouro, parece que para a Índia. Enfim, exporta para vários países. Então, se a gente sabe que todo o ouro que sai de Roraima é ilegal, né, por que continua saindo ouro de Roraima? Né? O que falta ser feito? Então, é porque tem gente grande por trás disso, né? Tem pessoas muito poderosas. Esse tipo de atividade está sendo feita há décadas, né? São famílias, gerações de donos de garimpo. Né? E essas pessoas não saem do Congresso Nacional, essas pessoas não saem da prefeitura, não saem do governo do Estado. A gente sabe a máquina que está por trás disso, né? Mas tem uma ideia. O ouro custa muito dinheiro. E agora, nos anos 2000, né, o preço do ouro não para de subir. Né? Então, movimenta muito dinheiro. E é um dinheiro que não volta para o país, porque se sai de forma ilegal, ele não é tributado. Né? Então, não vira benefício para as cidades, não vira benefício para o Estado, não vira nada de bom. Então, por exemplo, só enriquece quem está com as mãos aí no poder. Eu viajo muito para Itaituba. Itaituba é um dos municípios do Brasil que mais exporta ouro. Né? Itaituba não tem sistema de esgotamento sanitário, né? O esgoto corre do lado da calçada, né? Então, o que se faz com o dinheiro desse ouro? É tanto dinheiro, né? É a cidade Pepita, né? Na orla lá do Rio Tapajós tem um garimpeiro lá, como é que fala? Uma estátua de um garimpeiro, é o símbolo da cidade. E cadê? O que esse ouro traz de benefício para aquelas pessoas que vivem ali? Nada, só malefícios. Né? Eu entendo que movimenta um dinheiro ali, né? Eu entendo que tem um dinheiro circulando na cidade. De subsistência para aqueles povos, né? Apenas, né? Mas podia, né, investir, né, em saúde, nessa parte do esgoto, do abastecimento de água, podia virar uma coisa palpável de benefício para a cidade. A gente não vê isso. Infelizmente, não existe. Né? Então, é complicadíssimo, né, essa situação. É um problema, assim, catastrófico, realmente. Agora eu estou tendo a ideia com você do tamanho disso, né? E, Ana, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, que eu acho que a gente poderia aqui ficar a manhã inteira, a tarde inteira, falando sobre isso, que é um assunto de altíssima importância, e se tem pouquíssimas coisas que a gente sabe sobre isso. Eu acredito, eu também, eu sou geóloga, entendo um pouco do ciclo da mineração, mas eu não sabia tanto sobre esses impactos dessa forma de mineração que é inadequada e como ela afeta as populações e pode afetar a gente, né? Então, eu vou te perguntar uma última pergunta, assim, que eu acho que você já falou, mas eu queria que você desse uma aprofundada nisso, que é quais são os papéis das instituições governamentais, da sociedade civil e da comunidade científica na busca por soluções para esse problema. Eu acho que essa pergunta ela é muito, muito capciosa no sentido de trazer a responsabilidade até para outros setores, né? Para todos nós. O que precisamos fazer? O que podemos fazer? O que está em nossas mãos? Tá? Olha, como o problema é um problema complexo, né? De fato, envolve vários setores, né? A solução, né? A remediação desse problema envolve vários setores da sociedade. Nós, como eu falei, do setor saúde, da parte da pesquisa, a gente produz evidência científica e produz informação científica de qualidade, né? Então, para
que essas evidências a gente entende que funcionam como denúncia, né? Sempre que a gente faz algum projeto de pesquisa, tem resultados, a gente leva para a mídia, isso é noticiado amplamente em vários veículos, né? Sempre que a gente faz alguma pesquisa relacionada com o impacto do garimpo, do mercúrio na saúde de povos indígenas ou da Amazônia, de uma maneira geral, a gente faz esse esforço de transformar essa pesquisa em denúncia, né? E a gente tem a colaboração dos jornalistas, dos repórteres que estão sempre procurando a gente, querendo que a gente dê entrevista, querendo ter acesso ao artigo que foi publicado ou à nota técnica. Então, a gente produz evidência científica e transforma isso em denúncia, que eu acho que é super importante, porque isso sensibiliza a sociedade de uma maneira geral, né, mobiliza as pessoas, traz engajamento, né? A gente está falando sobre esse assunto aqui hoje, né, porque a gente entende o quanto que é importante. Eu trabalho com isso, mas, né, você entende um pouco, mas as pessoas que vão assistir esse vídeo depois são pessoas que têm interesse sobre esse tema, muitas vezes porque assistiram algum jornal, viram alguma reportagem, entendem da gravidade e querem saber mais. Então, nós trabalhamos assim, né? Tem o papel do setor saúde, que é um papel de compreensão do problema e o que pode fazer para tentar minimizar esses problemas. Eu sei que tem que ser uma providência numa escala institucional, né? Acho que não pode ser uma atitude pessoal, né? O profissional que se interessa por isso faz, o profissional que não se interessa não faz. Eu acho que tem que virar algo institucionalizado. O Ministério da Saúde precisa, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, todo mundo que do setor saúde, seja para os povos indígenas, né, ou do SUS de uma maneira geral, precisa estar atento a esse problema e se organizar internamente para que os profissionais de saúde possam acolher as pessoas que estão contaminadas ou com suspeita de contaminação. O profissional de saúde precisa saber lidar com esse problema. Isso ainda é uma lacuna, a gente não vê isso acontecendo. Eu sei que tem esforços dentro do Ministério da Saúde para que isso aconteça, né? Para que esse avanço aconteça, mas por enquanto a gente não vê isso na prática, né? Então eu acredito que o setor saúde precisa se organizar e para poder lidar com essas pessoas que enfrentam esse problema da contaminação de uma forma mais direta, mais contundente. O IBAMA, a Polícia Federal precisam também atuar combatendo o garimpo ilegal e não só destruindo as balsas, os aviões, mas eu acho que responsabilizando os verdadeiros culpados por esse tipo de atividade. Eu penso que isso também é um desafio e também é uma lacuna ainda que a gente não vê muito avanço, né? Eu não vejo pessoas sendo presas e eu acho que talvez isso seja uma mudança importante para a gente mudar essa lógica da devastação da floresta, sabe? As pessoas precisam ser punidas e responsabilizadas por crimes ambientais, né? O crime ambiental não é um crime menor, muito pelo contrário, é um crime que a gente às vezes não consegue nem mensurar a consequência do crime ambiental, né? Afeta a saúde de milhões de pessoas, né? Destruir a floresta amazônica tem um impacto numa escala global, né? A poluição por mercúrio também tem um impacto de escala global. O mercúrio é um metal que volatiliza, então ele circula por todo o planeta, é um poluente global. Então, não adianta o Brasil tomar todos os cuidados com a contaminação por mercúrio se seus países vizinhos não tomam, né? A gente tem vários países que fazem fronteira com o Brasil, Peru, Colômbia, onde também tem garimpo, né? Esse mercúrio que é usado lá vem para cá, né? Os rios da bacia amazônica não estão restritos ao Brasil, eles, né? A Amazônia, ela tem vários outros países que integram a bacia amazônica. Então essa poluição vem para cá. Então é preciso que que algumas medidas de proteção tenham uma escala internacional, né? Todo mundo precisa estar comprometido com esse combate ao uso do mercúrio, não só no garimpo, mas mercúrio também é usado na indústria, né? Enfim, isso tudo precisa virar prioridade, não só numa escala nacional, mas numa escala global também. Nossa. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, precisa saber que isso está acontecendo, até para cobrar dos governantes, né, cobrar. Eu não vou votar em prefeito que é garimpeiro, eu não vou votar em vereador que eu sei que é garimpeiro, né? A população que vive no norte do Brasil precisa estar consciente dos efeitos. Ninguém quer ter um filho com atraso cognitivo, ninguém quer ter um filho com paralisia cerebral. Então, essas pessoas que vivem nesses territórios que são mais impactados, na hora de votar, precisam saber, eu vou apoiar o candidato que apoia o garimpo, vou votar, né, vou dar meu voto para um presidente que apoia o garimpo, vou dar meu voto para um vereador que apoia o garimpo, né? Eu acho que todo mundo precisa ficar sabendo disso para poder tomar melhores decisões, né?
é um problema que nos afeta todos nós, afeta, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eu acho que todo mundo precisa saber desse problema para poder, na hora de decidir de forma consciente e tomar uma decisão acertada, né? E, enfim, eu sei que tem a parte da escola, né, tem o setor educação também, que é muito importante, porque a gente sabe que tem alguns, por exemplo, eu trabalho muito com o povo indígena, né? Uma minoria, um grupo pequeno de indígenas acabam sendo cooptados, né, a trabalhar no garimpo. Eu conheço eu tenho alguns parceiros indígenas de trabalho que já são ex-garimpeiros e não sabiam dos riscos que estavam correndo quando estavam lá no garimpo, né? Não sabiam que podiam adoecer, não sabiam que a esposa grávida podia ter um filho com problema por causa do garimpo, né? Hoje eu tenho colegas, parceiros de trabalho que são indígenas, que têm filhos com paralisia cerebral e ficam se perguntando se esse filho com paralisia cerebral é por causa do peixe contaminado com mercúrio que vem do garimpo. Então, tem muitas pessoas que acabam se envolvendo com essa atividade porque não têm noção do quanto que essa atividade é prejudicial, é nociva. Então, o papel do professor também de levar isso para a sala de aula, né, educar, informar, para que cada vez menos pessoas se interessem a trabalhar no garimpo, né, tenham essa esperança de que o garimpo vai trazer alguma coisa de boa para suas famílias, né? E também levar a outras alternativas de trabalhos que são sustentáveis, que não geram impacto ambiental, que não geram adoecimento. É possível, né? Os Yanomami fazem um trabalho com cogumelo, com cacau, né? Existem outros povos que vendem pimenta, exportam para outros países. É possível fazer um trabalho sustentável, gerar renda, sem trazer tantos prejuízos para o meio ambiente, tantos problemas de saúde, como é o caso do garimpo, como é o caso né, da extração de ouro. Então, isso tudo é um trabalho também de educação, né, da pessoa saber que é possível. Então, muitos setores da sociedade precisam estar envolvidos nessa luta, nesse combate ao garimpo de ouro na Amazônia. Incrível, Ana. Incrível essa tua fala terminando. Ela é uma convocação, na realidade, porque há de se fazer uma integração com todos os setores. É a educação, é a saúde, é a academia, é o governo, e várias outras entidades somando para esse problema que é global, realmente. Então, eu estou aqui ainda estupefata com tudo o que você falou e o tamanho dessa problemática e da tamanha relevância da pesquisa que vocês fazem na Fiocruz. Eu parabenizo a todos vocês por estarem encabeçando esse diagnóstico, né? Esse trabalho diagnóstico de uma população que está esquecida, né? Vamos ser bem sinceros, é uma população que está esquecida, e esquecida pela falta de entendimento da importância de que aquele povo somos nós, né? Uhum. Somos nós, é um país, e nós somos eles também, sabe? E assim, reflito muito sobre tudo que você falou, e espero que quem esteja nos ouvindo também possa refletir sobre esses assuntos e entender que todos nós podemos fazer algo, né? Vocês estão fazendo, o setor público pode fazer mais, apesar de já estar fazendo. A gente não pode mais ser omisso à realidade do nosso país, né? Eu agradeço muito pela tua disponibilidade em estar trazendo esse assunto tão sensível e tão importante no cenário brasileiro, para o cenário mundial, quiçá. E é muito importante para mim, e eu imagino que seja para todos, essa reflexão, sabe, sobre esse assunto e talvez tentar pensar em ações que possam reverter essa situação lá. A gente passou por vários pontos aqui muito sensíveis, vai ser até difícil de uma pessoa ouvir e sem refletindo, né? O bom dessa entrevista é que ela é gravada e que a gente pode voltar em vários aspectos, porque é necessário que a gente se engaje naturalmente sobre esses assuntos, entenda mais a situação. Hoje você deu uma belíssima explanação de vários pontos, mas existem muitas coisas ainda para a gente saber, né? E a gente só consegue indo estudar, né? Pensando em se informar. Então, aqui também eu deixo a minha chamada para essa ação, né, em conjunto, para convocar a todos mesmo a somar nesse processo que não que vocês não podem fazer sozinhos, né? Tem que ser uma integração de todos.
Então, muito, muito, muito obrigada. Vou te deixar fazer suas últimas palavras e agradeço em nome da BMGEL, do Geopoética com Chá, nosso primeiro encontro aqui, e foi muito especial. Eu agradeço muito o convite, Carol, a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho na Fiocruz, falando dessa pesquisa, que eu realmente acho muito importante, acho fundamental, acho que é um problema mesmo global, que todo mundo deveria saber o que está acontecendo, né? Acho que todo brasileiro tem esse direito de saber o que está acontecendo na Amazônia. Agradeço essa oportunidade, esse espaço, né? Como eu disse, é mais um espaço para a gente tentar sensibilizar pessoas, promover esse engajamento social, mobilização social, que é tão importante, né, para a gente na hora de votar, na hora de tomar decisões, na hora de se importar com o outro, né, de ter empatia, de perceber o que está acontecendo. Eu acho que todo mundo que entende um pouquinho do que está rolando, né, conhece um pouquinho desse tema, fica sensibilizado, fica tocado, né, fica impressionado, as pessoas realmente se chocam quando eu começo a falar, né? Tem gente que fica com medo, eu viajei para lá, eu comi o peixe agora, né? As pessoas todas, eu falei, imagina quem mora lá, como é que pensa, né? Enfim, é um tema chocante, mas eu acho que é isso. Vamos nos organizar, porque todo mundo tem que estar, né, nessa luta, né? A gente sabe que a gente tem muitas lutas pela frente, acho que as coisas estão melhorando no nosso país, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode relaxar, né? Que a ameaça está sempre ali, né, olhando para a gente, né, querendo tomar poder de volta. A gente não pode... urgência. A gente não pode esquecer do que está acontecendo, do que já aconteceu, e todo mundo, é um papel de todos nós, se informar, lutar e tentar fazer alguma coisa para reverter essa situação, né? Nós somos o Brasil, né? Nós somos o governo, de alguma forma, porque a gente vota nas pessoas, a gente escolhe as pessoas, então tudo que acontece também é da nossa responsabilidade, a gente também pode mudar a realidade, né? Todo mundo tem essa capacidade de mudar, de revolucionar, então eu fico feliz de ter esse espaço aqui para poder estar comunicando, né, com um número maior de pessoas, falando do nosso trabalho, tentando sensibilizar as pessoas para esse problema que eu acho que é tão importante, tá? Muito obrigada, espero ter falado o que você queria que eu falasse. Nossa, gente, não, sem dúvidas, você, eu acho que extrapolou todos os meus... o que eu pensava para essa entrevista, realmente foi incrível. Eu vou encerrar aqui a parte de ao vivo, tá? Agradecendo mais uma vez a você, a Fiocruz, por todo esse trabalho lindo que vocês estão realizando e que ainda tem muito chão pela frente e possibilidade de expor alguma coisa, esteja sempre atenta, que a gente pode estar aqui reverberando o que vocês fizerem e que aqui seja uma tela de visibilidade, né? Uma possibilidade de visibilidade desse assunto que é, sem dúvidas, importantíssimo, tá bom? A casa está sempre aberta para você e para todos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.